Imagina que você vai ler um texto. Você está lendo o texto ou você está ouvindo o texto? Porque tu tá dentro lendo, do tá cérebro ouvindo. está traduzindo ele como um som. Você tem, a partir da visão, uma experiência auditiva, né? Isso é fantástico. Mas mesmo pessoas, digamos, normais, sem lesão cerebral alguma, a experiência ela é sempre diferente aos olhos de cada um, né? Mesmo que viva a mesma experiência, entre aspas. Cara, sim, perfeito, né? Cada um de nós tem uma experiência específica aqui, cada um de nós está preso dentro da nossa experiência, né? E cada um de nós vai construir essa experiência de uma forma singular. Mas a gente também tem que pensar que em certos aspectos o sistema nervoso, todos nós, eles têm algumas coisas em comum. O sistema nervoso é que nem impressão digital. Todo mundo tem, os traços são mais ou menos parecidos, mas quando você olha no detalhe, cada uma Tem uma diferencinha. é diferente. Você pode identificar cada pessoa por ela, né? Então tem essa questão da singularidade da experiência, da construção da experiência. Porque a gente tem uma ideia que a experiência é alguma coisa que está acontecendo fora da gente. E isso é uma ideia mais ou menos comum, né? A maioria das pessoas assume isso. Mas a experiência é uma construção do sistema nervoso central. Ela ocorre dentro do nosso cérebro. Não existe uma forma da gente acessar uma experiência externa, só se a gente usar medidas energéticas. A realidade, por assim dizer, ela é uma construção do sistema nervoso central. Então a gente experimenta a realidade a partir da forma como o sistema nervoso central está se comportando. Tudo que influenciar o comportamento do sistema nervoso central vai influenciar a forma como nós produzimos a realidade. Mas a visão é, tipo, o atributo enxergar, né? Ele é uma característica bem forte. Visual. Pra desenvolver tua experiência, digamos assim, né? Sim, existe um predomínio em nós seres humanos muito visual na nossa experiência, né? Mas ela não é constituída nem construída sozinho. Nossa experiência visual ela é combinada com outras experiências, de maneira que a gente não recebe só a informação visual, né? A gente recebe a informação visual com outros atributos. Uma coisa que eu gosto de usar como exemplo, imagina que você vai ler um texto. Você está lendo o texto ou você está ouvindo o texto? Porque tu tá lendo, mas o teu cérebro parece estar ouvindo. Está traduzindo ele como um som. Você tem, a partir da visão, uma experiência auditiva, né? Isso é fantástico. A gente parece que tem um narrador ali lendo o texto, né? Se for a carta de alguém, você vai ouvir, inclusive, a voz da pessoa, até né? Até quando a gente tá imaginando um diálogo ou alguma coisa nesse sentido, tipo, sem nenhuma outra interferência. Tu Perfeito. Sozinho na tua cabeça, assim, né? É uma conversa. Você tem uma conversa interna, né? É interessante isso, porque o cérebro, na verdade, quando você tem essa conversa interna, várias áreas relacionadas à linguagem estão se ativando. O que você não tem é atividade no giro de Hessel, que é uma área relacionada à audição, a gente chama de área auditiva primária. Então ele identifica que isso é pensamento porque não existe, de certa forma, uma atividade competente nessa região. Mas é interessante essa coisa da linguagem. Porque a gente estava falando dessa coisa da mente, né? As pessoas gostam de imaginar a mente enquanto uma estrutura pré-existente. A mente é uma palavra, né? Um comportamento verbal que a gente refere a uma infinidade de processos cognitivos. Então ela, de certa forma, tem um uso cotidiano bastante importante, mas do ponto de vista da pesquisa, da investigação científica, ela não é efetivamente um conceito muito adequado, assim, ela é meio escorregadia. Que é uma coisa meio inexplicável, né? Tu não tem como, tipo, explicar todos os aspectos da mente, porque a mente é uma criação nossa, ou não? Isso, a mente é um recurso linguístico que a gente usa para referenciar várias coisas, né? Então, como ela serve para referenciar várias coisas e como nossas experiências são singulares, os atributos que eu coloco dentro desse conceito mente vão ser diferentes do atributo que vocês colocam em relação a esse conceito, né? Então, é muito difícil de a gente conseguir um conceito que seja, de alguma forma, compatível com todas essas perspectivas de mente, né? A outra coisa é que esses conceitos ele tem que ter uma funcionalidade, né? Eles têm que servir para a gente testar alguma coisa ou para a gente modificar alguma coisa, né? Em geral, esse conceito ela não tem muita utilidade. É um conceito que, do ponto de vista da pesquisa científica, ele não tem uma pertinência para a gente produzir hipóteses e produzir uma metodologia que a gente consiga investigar a partir disso. Então, como eu falei, é um recurso linguístico, ele é importante no cotidiano, mas obviamente que ele não se sustenta enquanto ferramenta de investigação científica, né? E epistemológica. Mas alguém que não tem, tipo, algum dos atributos, vamos supor, audição ou visão, alguma coisa assim, o conceito de mente para essa pessoa é diferente ou... Eu acho que não, cara, porque, de novo, né, é um conceito linguístico. Então, o que acontece com os conceitos linguísticos? Quando eu falo mente, provavelmente,
no cérebro de vocês vão ativando uma série de regiões, em geral regiões verbais, mas não exclusivamente ela, algumas regiões de memória, que a gente chama de memória semântica, para criar um significado para essa palavra, né? Cada um cria um significado que é singular, né? Em geral a gente consegue se entender com isso, mas isso pode, em alguns aspectos, criar alguns ruídos na comunicação, dependendo de como que eu particularmente, ou você particularmente, organiza essa perspectiva. Então, eu acho que tem essa questão da linguagem, né? A questão da linguagem é uma questão muito importante na psicologia, por uma série de aspectos, assim, ela é muito cara para a psicologia, para a psicanálise também, mas sobre uma outra perspectiva.